A vinda a estes congressos da Juventude Socialista tem sempre, no que me diz respeito, um sentimento adicional de associação e de partilha, que resulta, ao longo da minha vida política, de 13 anos de militância na Juventude Socialista e de participação nos momentos fundadores desta organização. Houve muito tempo em que, quando se viviam com maiores dificuldades a participação cívica nos Açores, houve muito tempo em que o PS foi a JS. E não tardou, ao longo do tempo, que o PS voltasse a ser a JS. Estou mesmo convencido que esse é sempre o caminho e que a Juventude Socialista é também, nessa dimensão, uma escola de futuro do Partido Socialista. É o PS do presente e é a garantia do PS do futuro. Sinto que, para além desta dimensão que a Juventude Socialista tem, de escola, de participação cívica, a JS tem sido e vai continuar a ser uma organização de intervenção cívica. Uma organização para além do Partido Socialista. Uma organização ativa, proponente, persuasiva, realizadora. Assim será, certamente, no país, na região, e é disso que nós precisamos. Temos à nossa frente, como tem sido repetidamente dito, pelos mais variados atores políticos, muitos desafios difíceis, que requerem o nosso contributo, as nossas energias, as nossas competências e, sobretudo, as ideias das novas gerações. Temos a grande ambição nos Açores, do PS, na sociedade, como no governo, como nas autarquias, de ajudarmos todos a recuperar das dificuldades que nos cheguem ou que ainda perdurem, de contribuir mais eficazmente para a coesão social e territorial, para a criação de empregos e para ajudar as famílias em maiores dificuldades, para fomentar os setores produtivos regionais, especialmente no domínio agrícola, no da economia marítima, área emergente que está a ser alvo de já várias cobiças e até disputas jurídicas, e que dão, evidentemente, um grande contributo à balança de pagamentos. Dinamizar áreas emergentes, garantindo, por exemplo, o incremento do potencial científico e tecnológico existente na região e vocacionando também para vertentes da nossa qualificação produtiva e prestadora de serviços, da nossa capacidade exportadora e da criação em geral de valor nos Açores. Procurando também, nessa como em outras vias, a convocação de investimentos privados e de interesses externos nesses domínios e de parcerias com novas universidades e novas empresas. É importante também prosseguir no sentido de assegurar uma convergência progressiva que temos vindo a fazer com os principais indicadores nos planos social e económico, nacionais e europeus. E de, nesta fase, ainda que subordinados a uma agenda central do Memorando de Assistência Externa, não nos desviarmos daquilo que pensamos e daquilo que ambicionamos para o nosso país. E a nossa ambição para Portugal, a nossa ambição para os Açores, não é a ambição determinada pelo caderno de encargos do Fundo Monetário Internacional. Nós, socialistas, temos que estar necessariamente
para além dessa agenda de compromisso. Nós temos que estar também do lado do crescimento, da sustentabilidade e da ajuda àqueles que mais precisam. E essa agenda era a agenda que nós gostaríamos hoje de ver como complementar à do atual Governo da República. Mas, infelizmente, em vez de termos apenas a agenda restritiva e obrigatória do Fundo Monetário Internacional e, ao mesmo tempo, uma agenda de ajuda a quem precisa, temos a ajuda restritiva do Fundo Monetário Internacional e a ajuda restritiva da nova maioria do PSD e do CDS. Temos que continuar a ter esta obsessão positiva e saudável que temos nos Açores. De continuar a ser cidadãos e governantes empenhados, de continuar a desenvolver uma cultura de prestação de serviço público honesta e justa e uma cultura de profundo respeito por aqueles que temos a obrigação e que queremos servir. Temos que continuar neste caminho que temos trilhado, de persistir em promover os nossos Açores, em defender os nossos Açores em quaisquer circunstâncias e de estimular o entusiasmo dos açorianos pela construção de uma região nova, modernizada e de uma autonomia política sustentável. São essas referências recentes, outras atuais, que nos orientam na nossa ação de serviço público, que devem convocar o nosso maior esforço e o nosso maior discernimento e que nos dão o melhor sentido de identificação como partido progressista e como partido açoriano. Não devemos deixar que existam limites para a nossa ambição. O nosso defeito nunca será ambicionar mais para os Açores daquilo que é possível neste momento realizar. Este espírito de missão, este espírito de ambição, esta capacidade de sonhar alimenta também a racionalidade a que os tempos de hoje nos obriga. E não devemos perder esse sentido romântico, esse sentido que nos une àquilo que é mais afetivo, àquilo que é mais sensorial, àquilo que diz respeito à vida de cada um dos açorianos e das açorianas, das suas dificuldades, dos seus sucessos, dos seus desafios. É para isso também que eu acho que a juventude socialista deve estar na sua primeira linha de forma incansável e de forma apaixonada, empenhada. A transmissão ao seu partido dessa sensibilidade, dessa orientação, desse apego àquilo que faz mais parte de cada um de nós e que é mais humanista na ação política que nos propomos realizar. Não obstante a crise e a emergência de prioridades e de medidas que se impõem face à situação atual, nós temos desenvolvido e vamos continuar a desenvolver o sentido compromissório do nosso projeto político, que é um projeto intergeracional e projetado nos tempos vindouros. É com esse sentido de compromisso que neste mandato o Governo Regional tem desenvolvido programas que são especificamente dirigidos à juventude e que têm efeitos concretos nessas áreas etárias. Relembro a criação do programa habitacional Famílias com Futuro, com diferenciação positiva para os jovens casais, o novo programa Empreende Jovem, que reformulou por completo o sistema de incentivos direcionado para a criação de empresas por jovens, com diferenciação também positiva para as empresas criadas nas chamadas Ilhas da Coesão.
Relembro o novo programa Estagiar, que permitiu uma maior corresponsabilização por parte das empresas, os apoios à frequência de cursos superiores e de especialização, o projeto Incumbe, de incubadoras empresariais dos Açores, apresentado neste ano e que visa criar uma rede de incubadoras de empresas na nossa região, nas nossas ilhas, o programa Voluntariado Jovem, que entrou em vigor este ano e que envolveu até o momento mais de 100 jovens, o projeto tipo da Academia de Juventude da Praia da Vitória, numa parceria com a autarquia local e que eu espero que possamos replicar pelos Açores na medida das nossas disponibilidades financeiras, o programa de educação para o empreendedorismo, em vigor desde o presente ano letivo e que já envolveu mais de 1000 jovens estudantes, o novo programa Fórum Jovem, que os pretende envolver nos processos de tomada de decisão e que já integrou ao longo dos anos 2010 e 2011 cerca de 600 jovens, os gabinetes de assessoria aos jovens, que constituem uma nova abordagem de informação juvenil. Já existem 2 gabinetes instalados, um na Praia da Vitória e outro na Vila de Rabo de Peixe, e prosseguiremos na instalação desses espaços vocacionados para essa informação. O novo sistema de incentivo ao associativismo jovem, também ele com uma maior componente de valorização do empreendedorismo social das associações de juventude. A rede Valorizar, que não sendo direcionada apenas para jovens, os abrange na perspectiva da valorização das suas competências. O novo cartão Interjovem, com mais vantagens em todas as ilhas. Ou seja, nestes anos mais recentes, como nesta última década, nós agimos como nunca antes se tinha feito nos Açores, com medidas em áreas especificamente dirigidas aos públicos jovens. Também na qualificação, na criação de oportunidades, na participação ou no desenvolvimento em geral de competências pertinentes ou especializadas. Todos os anos são mais de 6.000 jovens no ensino profissional, mais de 1.000 em estratégias de transição para a vida ativa, a fim de se complementarem nos seus conhecimentos académicos e escolares. Cerca de 100 jovens em estágio todos os anos no estrangeiro, 1/5 dos licenciados em cada ano. 1/5 dos licenciados em cada ano. Mais de 1 milhar de jovens também em programas de reconversão e de certificação profissional. À escala do nosso universo, este compromisso com as políticas de juventude é dificilmente replicável em algumas áreas ou outros países ou regiões que eu conheça. E se é necessário adequar ainda mais os cursos às necessidades do mercado de emprego, como parece evidente que sim, sobretudo ao nível do ensino superior, não há dúvida que a qualificação dos nossos jovens para a sua empregabilidade tem sido um fator muito importante na nossa região. Veja-se, por exemplo, que entre os nossos desempregados, jovens e menos jovens, por volta de 6.000 são não qualificados. Apenas 150 são licenciados e menos de 100 têm uma formação profissional qualificante. Estes dados ilustram bem a importância do fator qualificação entre os jovens para a sua empregabilidade. A incidência do desemprego
nos Açores e nos jovens é muito menor do que acontece, felizmente, para nós, na Madeira e no continente. Na Madeira há 89 jovens desempregados por cada 1000 jovens. No continente há 65 jovens desempregados por cada 1000 jovens. E nos Açores tem oscilado entre 40 e 45 jovens desempregados por cada 1000 jovens açorianos. Estes dados evidenciam que o direcionamento das nossas políticas tem sido adequado, de forma a dar também uma resposta eficaz aos problemas que se colocam no domínio do primeiro emprego e da qualificação dos jovens à procura do primeiro emprego. Também o tempo no desemprego dos nossos jovens é praticamente metade do que se verifica em todo o país. 75% dos desempregados jovens nos Açores ficam menos de um ano no desemprego, contra 56% a nível nacional. Apesar da crise que agora vivemos, mais de um quarto dos jovens do estagiar têm sido contratados logo a seguir à conclusão dos seus programas. E mais de 65% têm sido contratados nos 6 meses imediatamente seguintes. Por isso, quando nós nos confrontamos com estatísticas de programas ocupacionais, devemos ter em conta que esses programas são menos um programa de contrapartida à situação de desempregados e mais um programa de preparação para o novo e mais qualificado emprego. E por isso, quando os nossos adversários falam com algum desprezo dos programas de formação ou dos programas ocupacionais que nós desenvolvemos, estão a desprezar medidas efetivas que têm permitido a milhares e milhares de jovens açorianos entrarem no mercado de trabalho. E estamos a falar, por exemplo, em 2010, da contratação de mais de 700 jovens licenciados e do ensino profissional no final do seu estágio. Mais de 700 em 2010. Para além daqueles, evidentemente, que são contratados diretamente. Por exemplo, o nosso programa de estágios Estagiar-U, desde o primeiro dia da universidade, e que é inédito, este ano atingiu 400 jovens universitários a estagiar no verão, durante um mês, em 283 empresas açorianas. Também aqui se perfila, do ponto de vista de empregabilidade, um futuro diferente, com vantagens para já também para o setor empresarial. Repare-se que também o ano passado, onde temos, e refiro estes dados estatísticos como concluídos e confirmados, certificamos para o mundo do trabalho 1.600 dos 3.000 jovens que passaram para a vida ativa. Ou seja, conseguimos dar uma qualificação especial e pertinente a mais de metade dos jovens que se propuseram integrar a vida ativa. Atingimos assim um ritmo que é um ritmo muito importante do sistema de qualificação e preparação profissional da nossa juventude. E eu espero que na gestão sempre difícil, ou cada vez mais difícil, que temos que fazer dos recursos públicos e particularmente dos recursos afetos ao investimento e à despesa pública, seja possível concentrar ou até mesmo reforçar em algumas dessas componentes estas políticas que são essenciais aos jovens de hoje, mas determinantes à sustentabilidade
do nosso mercado de emprego e da nossa atividade económica futura. É nesse percurso político que estamos empenhados, em fazer com que as novas gerações encontrem satisfação no presente, mas também sejam fautoras do novo paradigma de funcionamento social e de desenvolvimento económico com que nos confrontamos. Contamos, evidentemente, com o ímpeto proponente da JS, que foi bem evidente em mais este Congresso, e também com a participação e a colaboração em geral de todo o associativismo juvenil e dos jovens em geral. É o PS, mas é sobretudo os açorianos e os mais jovens que precisam de uma boa JS. Tenho dito várias vezes que estamos muito concentrados no Governo dos Açores em assegurar, como já referi, a sustentabilidade das nossas finanças públicas regionais, como questão de enquadramento e questão sempre a montante de outras, em continuar a dar o exemplo de poupança e de bom uso dos recursos públicos que damos e que estamos dispostos a confrontar com qualquer outra região do país, é manter níveis influentes de investimento público reprodutivo, por contrapartida da anulação de outras despesas e empreendimentos, em continuarmos a ser a região do país em que as instituições europeias e internacionais afiançam como sendo aquela que melhor utilização faz dos fundos comunitários, em dar absoluta prioridade à despesa que cria o seguro-emprego ou empresas e protege as nossas famílias, em pagar atempadamente a fornecedores e a não prejudicando as empresas e não contraindo despesas que nós não possamos pagar e em dar sustentabilidade ao projeto de vida das pessoas e da atividade das empresas. E contamos, evidentemente, com todos, sejam as autarquias, sejam outras instituições. Ainda ontem, a líder do PSD, num discurso onde só atacou o Governo Regional, só atacou o Partido Socialista, e eu estou a citar a imprensa, não sou eu que estou a dizer isso, estou a citar os órgãos de comunicação social. Ainda ontem, a líder do PSD, num discurso que só atacou o Governo Regional e o Partido Socialista, com a arrogância e a insistência e a intolerância que já parece ser seu costume, dizia que não eram precisas medidas para proteger as pessoas e as famílias, mas só medidas para criar empregos. Não. Não é assim. Não será assim connosco. É preciso fazer o máximo de tudo isso para criar empregos, para proteger empregos, para ajudar famílias e para dar força às empresas. Mas também é muito importante não seguir o exemplo da líder do PSD, noutros aspectos. Do exemplo que a líder do PSD nos deu, quando, sem qualquer crise internacional, em 1996, quando era secretária das Finanças do Governo Velho, nos deixou a região com uma mão à frente e outra mão atrás. Não podemos seguir este exemplo agora que há crise internacional da líder do PSD, quando não havia crise internacional e deixou a região na bancarrota. E também não podemos seguir
O exemplo que agora a líder do PSD nos dá à frente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde aumentou 4 ou 5 vezes a dívida, onde não paga convenientemente a fornecedores, onde não faz um único investimento reprodutivo ou gerador de emprego que se veja, onde só faz festas, festinhas e desfiles, onde dá e tira nomes às ruas, onde só faz homenagens e dá diplomas e condecorações, onde, em suma, dá o pior exemplo de um governante nesta fase de crise, que demonstra que, por causa do seu esbanjamento, já não serve para nada que não seja para fazer propaganda, para fazer festa, para sair nas revistas e para gastar já, sem pouca utilidade, os últimos tostões que ainda não desbaratou. E é uma pessoa assim que gostava de ser Presidente do Governo. Livre-nos Deus. Deixemos então o PSD ocupado connosco. Nós não nos ocupamos do PSD. Não temos tempo para mais respostas ao PSD. O nosso tempo deve continuar a ser o tempo dedicado aos que dele realmente precisam e àqueles a que vale realmente dar o nosso tempo. E aos que para isso nos mandataram, aos açorianos e à boa resolução do problema dos Açores. Essa é a nossa prioridade. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa obrigação. E para isso devemos trabalhar todos. JS, PS, todos os açorianos de boa vontade. Hoje é dia, porém, para dizer viva a JS, viva os jovens açorianos, viva os Açores.